Oi, que bom estarmos juntos por aqui mais uma vez nessa série de meditações nos Salmos. Hoje estamos no número 32, um salmo didático de Davi. E esse salmo tem como tema o perdão que restaura. E eu quero ler alguns versículos com você. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Até aqui nós encontramos Davi orando ao Senhor, declarando a Deus qual é o seu sentimento e o que ele pensa a respeito da confissão de pecados. Historicamente, Davi havia cometido um pecado terrível e ele precisava se confessar perante a presença de Deus, falar para Deus o que ele estava guardando no seu coração, confessar o seu erro. E ele declara nesses primeiros versículos que enquanto ele não fez isso, o efeito da culpa trouxe angústia para sua alma, trouxe fraqueza para o seu corpo, e ele então precisou tomar essa decisão de confessar a Deus a sua iniquidade, o seu erro. E Davi, quando passou por isso, havia adulterado, havia mandado matar o esposo de Batseba, foi confrontado pelo profeta Natã. Se você ler a história dele, você vai perceber tudo isso que aconteceu com ele. Davi, mesmo sendo um homem temente a Deus, caiu em todos esses erros. Ele não demonstrou em nenhum momento que ele era uma pessoa que merecia o favor ou merecia o perdão. Mas mesmo assim, ele buscou o perdão de Deus, confessando cada um dos seus pecados ao Senhor. E nessa primeira parte do texto, nós vemos Davi se entregando a Deus. Mas a partir do verso 8, nós vemos uma resposta de Deus para Davi. O verso 8 diz assim: diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Olha só que resposta linda de Deus ao arrependimento e à confissão de um homem pecador. Deus está dizendo para Davi o seguinte: eu não só acolho a tua oração, o teu pedido de perdão, a tua confissão arrependida, como a partir de agora eu vou instruir você. Eu vou guiar você no caminho que você vai seguir. Os meus olhos estarão sobre você para te dar conselho. Olha que lindo! Quantas vezes nós erramos, falhamos e continuamos falhando, continuamos repetindo às vezes os mesmos erros, porque não tivemos humildade suficiente para chegar diante de Deus reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados perante o Senhor. Aqui no versículo 2, ele diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia.
Nós sabemos que a hipocrisia, essa palavra, tem a ver com máscara, hipócrisis. Essa palavra lá no original grego tem uma ideia de máscara, de mascarar. E quem não confessa a Deus o seu pecado é considerado biblicamente hipócrita. Ou seja, ele pode até chegar diante de Deus, orar, falar com Deus, mas ele não descobre a sua vida perante Deus. Ele continua guardando os seus pecados lá dentro, escondidos dentro da alma, como se Deus não pudesse ver. Ah, que engano, né? Deus pode ver todas as coisas. Por isso, o salmista nos ensina aqui, e esse é um salmo didático mesmo, por isso, porque ele tem lições, ele tem ensinamento, que a nossa confissão arrependida produz não só o perdão dos nossos pecados, mas produz também a purificação das nossas culpas. São dois fatores aqui: o perdão legal dos nossos pecados e a purificação das nossas culpas. Porque você já viu que existem pessoas que já foram perdoadas por Deus, já se arrependeram, já confessaram, mas às vezes continuam sentindo culpa por aquilo que fizeram, continuam se culpando, se martirizando, não conseguem se perdoar. Aqui o salmista nos ensina que o verdadeiro perdão que Deus nos dá quando confessamos profundamente tudo o que fizemos, quando damos nome aos nossos erros, não apenas chegamos diante de Deus falando: Senhor, perdoa por todos os meus pecados, não, pelo pacote de pecados que eu cometi. Não é isso. Confessar a Deus significa dizer: Deus, eu fiz exatamente isso. Isso foi um pecado contra o Senhor. Isso foi um pecado contra alguém. Isso foi um pecado contra o meu próprio corpo. Dar nome aos pecados. A confissão verdadeira é detalhada. É quando nós chegamos ao Senhor e expressamos aquilo que fizemos. Isso é um sinal do reconhecimento de que aquilo que fizemos realmente ofendeu a santidade, o coração puro de Deus. Agora, a culpa é quando nós, mesmo tendo pedido perdão, nós ainda mantemos a culpa por aquilo que fizemos. Às vezes Deus te perdoa, às vezes a pessoa que foi ofendida por você te perdoa, mas às vezes você mesmo não se perdoa. Faz sentido isso para você? Quando nós tomamos a decisão de obter o pleno perdão vem de Deus para nós, mas também vem um perdão, um alto perdão, o perdão de nós para nós mesmos. E quando nós entregamos isso verdadeiramente ao Senhor, Ele nos instrui para, a partir de ali, daquele momento, daquela decisão, daquela atitude que tomamos, aprendermos, sermos instruídos por Ele, sermos guiados no caminho por Ele, para que não caiamos nos mesmos buracos novamente, nos mesmos erros, para que não tropecemos nas mesmas pedras novamente. Que o Senhor possa nos ajudar e possamos dizer como Davi: Tu és o meu abrigo seguro. Em Ti eu posso confiar a ponto de abrir o meu coração, tirar as máscaras e ser eu mesmo diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que esse salmo possa ser realidade nas nossas vidas. Nesse sentido, Deus, de reconhecermos verdadeiramente os nossos erros e de nos chegarmos em humildade perante o Senhor, sem hipocrisia, sem religiosidade, sem ritualismo, chegar ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração, para te dizer: Deus, nós pecamos, nós fizemos isso, e sabemos que isso te ofendeu, por isso nos perdoa, nos purifica, nos limpa de toda a culpa, nos deixa leves novamente, nos absolva das faltas que temos cometido. Assim, Senhor, poderemos ser instruídos por Ti para viver uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Vamos firmes? Amém? Até o próximo vídeo.